Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Quarta-feira vamos começar bem um dia conversando sobre saúde. Por falar em saúde, e aí, você tem medo de carboidrato? Precisamos temê-los? Essa é uma pergunta que hoje a doutora Kelly vai nos ajudar a responder. Tudo bem, doutora Kelly? Tudo jóia, tudo bem. A doutora Kelly está conosco ao longo de toda essa semana. Ela que é nutricionista, ela também é mestre em nutrição dietética, mestrando em promoção da saúde, além de várias outras especialidades. Ela é a gestora do Núcleo de Prevenção e Qualidade de Vida, aqui do Hospital Adventista de Manaus, e hoje vai nos ajudar a entender melhor sobre o carboidrato, suas funções, e eu começo perguntando, o carboidrato é perigoso ou não? Olha, eu diria que ele é menos perigoso do que quem tentou fazer com que ele seja perigoso. Ok. O carboidrato é um nutriente essencial para a vida. Uhum. É verdade que nos últimos anos, eu diria no último século e mais próximo, nas 3, 4 últimas décadas, a quantidade de carboidrato presente na dieta Aumentou. muito, mas muito, e a qualidade também. Uhum. Então, carboidratos que passaram por processos industriais, eles vão ficando cada vez mais puros, e aparentemente o puro é bom. Mas essa pureza, ela é ruim, né? Essa daí é. Então, quanto mais refinado, Pior fica. acabou piorando a qualidade. O meu corpo, o nosso corpo, não conseguiu com essa pureza, esse grau de pureza, né, essa concentração elevada de carboidrato de uma vez, administrar bem isso, e aí é onde ocorrem as doenças. Uma das doenças que hoje é considerada sim doença, que é a obesidade. Antes não era tido como uma doença, apenas um estado metabólico da pessoa, mas hoje é considerada uma doença. Essa doença, obesidade, ocasiona muitas outras. E o excesso de carboidrato, na verdade, de calorias em geral. Então, obviamente, os outros nutrientes, nós temos aqui 3 grandes nutrientes, né, que é carboidrato, proteína e a gordura, lipídio. Então, eles fazem parte de toda a carga energética, calórica que eu consumo no dia. Uhum. E o carboidrato em excesso, principalmente quando adicionado à gordura. Imagina, carboidrato com gordura junto. Então vira essa bomba calórica e acaba ocasionando tantas doenças, e as pessoas acabam tendo mais medo do carboidrato por ter sido colocado sobre ele o maior peso. E qual é a dosagem certa entre carboidrato, proteínas e gorduras? Tem uma dosagem ideal na minha alimentação diária? Tem, e vai depender da fase da vida que você está. Então, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, vai ter essas diferenças, e vai depender também do estilo de vida que você tem, o quanto que você se movimenta. Então, quanto que você gasta de energia, então isso é muito individual, mas quanto você gasta de energia, isso também vai estar relacionado com a quantidade que você vai consumir. Quanto mais energia eu consumo, mais eu preciso de carboidrato? Mais você precisa de energia, e a maioria da energia que você consome proveniente do carboidrato. Quais são os alimentos mais ricos em carboidrato que nós temos? Se for considerado a concentração dele, eu diria que o açúcar, esse pozinho branco, é o que mais tem a concentração de carboidrato. Carboidrato. Então, tudo que eu como volume, doce, eu estou acumulando carboidrato. Sim, o doce, ele é muito peculiar do carboidrato. Então, açúcar, carboidrato é a mesma coisa, né? No sentido de nutriente. Então, o que é doce é proveniente do carboidrato, mas tem muita coisa que não é doce, que é salgada e que tem muito carboidrato também. Uhum. Então, por exemplo, hoje o açúcar está escondido em muitas preparações, principalmente essas industrializadas. Você não imaginaria que ketchup tem açúcar, por exemplo. Um molho de salada tem açúcar, por exemplo. Então, tem açúcar escondido em muitos lugares. Então, isso faz com que a carga, a quantidade de açúcar da refeição inteira ou ao longo do dia, da semana, imagina você acumulando isso na semana, no mês. Então, essas calorias que vão sendo acumuladas acabam causando aí
bastante estrago na saúde. Agora, todo carboidrato é igual ou há uma classificação entre eles? Não. Então, da mesma forma que eu tenho 3 tipos de nutrientes grandes, né? Macronutrientes, que são esses que me dão caloria, os carboidratos, eles também têm sua qualidade, sua diferença. Vão ter os mais complexos e vão ter os mais simples. Esses refinados que nós falamos, eles são mais simples. E onde que ele fica mais complexo, mais simples? Como o meu corpo vai digeri-los, metabolizá-los e usá-lo. Uhum. Então, quanto mais simples, mais rápido eu absorvo, eu vou digerir, absorver e usar. Então, um carboidrato simples, a qualidade dele, né, dependendo de a quantidade que eu uso, essa quantidade de caloria vai estar muito disponível para mim. E às vezes eu não vou usar. Uhum. Então, esse estoque de caloria, ele se transforma em gordura. Então, que vai se espalhando pelo corpo. Às vezes se concentrando em algumas regiões. Às vezes. E isso que gera obesidade também. Gera obesidade. É o fator principal ou não? É o principal. É o fator sim. principal. O acúmulo de calorias. E por isso muitas dessas calorias provenientes de carboidratos simples são os que mais são os mais fáceis de acumular essa quantidade de gordura. Alguém que quer perder peso, o segredo seria então diminuir o carboidrato? Diminuir a quantidade calórica ingerida dentro do equilíbrio gasto-consumo. Consumo-gasto. O primeiro alimento que vem à sua mente que poderia ser cortado? Açúcar. Açúcar. Segundo? Excesso de gordura. Gorduras. E o trigo entra nessa também? É um carboidrato. É um carboidrato. Uhum. Dependendo de como ele está na alimentação, ele fica um pouco mais complexo, mas ele é um carboidrato também. Tá bem. Doutora, obrigado, viu, pelas dicas de hoje. Voltamos amanhã? Com certeza. Vamos falar um pouquinho amanhã sobre dormir e... dormir emagrece? Será? É uma pergunta que amanhã a doutora Kelly vai responder pra gente. Tem gente que gosta de dormir, né? Será que tá querendo emagrecer? Vamos saber amanhã.